Bem-vindos de volta mais uma vez. Pessoal ainda retornando do coffee break. Convidamos todas as pessoas que estão conosco, presencialmente, também pela transmissão ao vivo no Facebook e YouTube, para retornarem, para dar continuidade do primeiro dia do nosso evento. Pois agora, nesse momento, nós vamos iniciar a conferência magna de encerramento do primeiro dia dessa edição do Evento Hub, do Dia Mundial da Internet Segura em 2025. Lembrando, para potencializar, gente, esse evento, né, em todo mundo, usando as hashtags oficiais do evento, Dia da Internet Segura e CID 2025. E para ministrar a conferência, esse último tema desse dia, eu gostaria de convidar aqui ao palco o senhor Virgílio Almeida, ele que é professor emérito de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e do Berkman Klein Center da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O Virgílio é doutor em Ciência da Computação, mestre pela PUC-Rio e engenheiro elétrico pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele foi secretário nacional de Políticas da Tecnologia da Informação entre 2011 e 2015. Também é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências, pesquisador 1A, é isso mesmo, Virgílio? Do CNPq, e foi vencedor do prêmio FCW de Ciência 2023 e também é coautor do livro Algorithmic Institutionalism, recentemente publicado pela Oxford University Press. E para a coordenação e comentários da Conferência Magna, eu gostaria também de convidar ao palco o senhor Demi Guettico, representante de notório saber em assunto da internet no Comitê Gestor da Internet no Brasil, diretor-presidente do Núcleo de Informação e Comunicação do .br, NIC-BR, e professor associado da PUC-SP. Vamos saudá-los com uma salva de palmas. Obrigada, Virgílio, pela sua presença. Muito obrigada. Obrigada, senhor Demi. Agora eu passo a palavra para o professor. Está se ouvindo aí, né? Perfeito. Bom, primeiro é uma alegria, uma honra rever tanta gente conhecida de vários tempos, e principalmente o Virgílio, que é uma honra ser amigo dele de longa data, e faz parte do meu currículo dizer que conheço e sou amigo do Virgílio. A bio rápida dele foi citada, eu vou adicionar simplesmente que ele foi secretário da CEPIM por uns 6 anos, eu imagino, e também coordenador do CGI, nesse mesmo período, quando ele era secretário da CEPIM, o CGI deve muita coisa ao Virgílio nessa época e tudo mais. Bom, o tema da palestra, eu vou passar para, evidentemente, o Virgílio explorar, é IA. IA, falar rapidamente, vocês sabem que IA não é novidade, tem uns 60 anos que existe desenvolvimento na área de IA, 70 talvez, mas atualmente é a palavra-chave do processo, né? Todo mundo discute isso o tempo todo. E é muito bom ter o Virgílio aqui para ele separar um pouquinho o que é propaganda, do que é realidade, o que nós podemos ter, o que nós não, o que faz parte do mercado aí no processo. Certamente, hoje, qualquer coisa que você veja por aí, o cara vai dizer que a culpa é da IA, ou que a vantagem é da IA, ou foi a IA que fez. E isso em alguns casos, tem alguma base de verdade, outras simplesmente é propaganda, o adjornamento, o sujeito quer ficar atual no momento, e para ficar atual no momento você tem que falar em IA. Então temos aí, de fato, a oportunidade de ouvir a base desse processo. Um comentário simples, o Virgílio tem um livro sobre algoritmos, sobre coisas nessa área que acabou de ser citado, que é fundamental. Algoritmo é uma coisa que existe na computação desde o começo. Claro que IA usa algoritmos de monte, mas uma coisa é algoritmo, outra coisa é IA. Vou deixar o Virgílio falar. Muito obrigado por ter aceito o convite. Alô? Bem, boa tarde a todas e todos. Para mim é um enorme prazer estar aqui, né? Agradeço ao Tiago e ao Demi esse convite para vir ao CGI, né? Eu passei alguns anos aqui convivendo no CGI, né? De 2011 a final de 2015, né?
E foi, para mim, um aprendizado imenso, né? Eu, quando cheguei aqui, não tinha a menor ideia do que era o tal multi-stakeholder, né? Então, aprendi com eles o tempo todo essas características aqui, e foi um tempo muito positivo, né? O CGI fez, naquela época, um evento que marcou a internet mundial, que foi a NET Mundial, e foram ações importantes. Então, vir ao CGI e ver cada vez mais o CGI avançando em prol da tecnologia digital no país, né, é um imenso prazer estar aqui, né, e também agradecer o convite para tocar nessa questão da cidadania digital. Amigos, né, sempre nos convidam para umas coisas difíceis, né? Então, quando o Tiago e o Demi me falaram, vai falar sobre cidadania digital, eu pensei, o que eu vou falar lá para esse pessoal, provavelmente mais bem preparado do que eu, sobre essas questões. Mas eu acho que tem muitos pontos interessantes aqui que eu vou tentar colocar nesse contexto da ideia do dia da internet segura também, né? Mas, para a gente falar de oportunidades e também de desafios, é importante que a gente tenha uma visão de futuro. Qual que seria, então, uma visão de futuro que vocês vão me perguntar se ela é realista? Eu vou explicar. E a visão de futuro que, sintetizada nesse primeiro slide, seria: nós vamos viver em uma sociedade híbrida, tá? Onde os humanos deverão interagir com agentes artificiais, cumprir decisões automatizadas e desenvolver novas formas de socialização, né? E aí, à medida que esses sistemas de IA forem implantados de forma ainda mais ampla, a vida nossa, né, e os algoritmos que dirigem esses sistemas, né, vão se tornar cada vez mais interligados. Então, essa é uma visão de futuro, tá? Pode achar que não vai acontecer assim, mas eu vou chamar a atenção que já não é uma visão de futuro mais. É uma visão de vários... Quer dizer, o futuro está distribuído não uniformemente, né? Alguns lugares estão mais avançados, outros menos, né? Mas eu vou mostrar para vocês que essa visão, na verdade, é o que nós temos hoje em dia. Olha que interessante esse gráfico, né? Esse gráfico mostra o seguinte: como que os casais se conheceram nos Estados Unidos, tá? Eu chamei de formas emergentes de interações sociais e afetivas, né? Se você olhar nesse gráfico, eu acho que esse negócio aqui aperta, né? Não tem? Para apontar. Esse, tá. Tá. Então, não vai dar para apontar, mas vamos lá. Tá. Ali começa esses dados, isso saiu num artigo científico, tem toda uma credibilidade esses dados. Nos anos 50, né, as formas com que as pessoas se conheciam nos Estados Unidos eram através da família, através de amigos, no college, ou seja, nas universidades, no ensino superior, né, porque lá eles vão e vão morar nas residências universitárias, e também no trabalho. Essas formas de se conhecerem, os casais, isso foi alterando lentamente, né, mas o conhecimento através de amigos permanecia como o mais importante fator. No final dos anos 80, nos anos 90, começaram, então, as formas eletrônicas de se conhecer através de chats, através de bulletin boards e depois através das redes sociais. E aí que eu mostro, o que esse gráfico nos mostra, o efeito dessa evolução digital. Ou seja, se nós olharmos hoje, nos 2020, 2021, quase 90% dos conhecimentos vêm das relações que surgem nessas formas, nesse ambiente digital, através de vários aplicativos e ambientes de relacionamento, né? E aí chama a atenção
que tem um fator-chave deles todos, que é como que as pessoas se conhecem. Esse como as pessoas se conhecem ocorre através de algoritmos, tá? Os algoritmos que tentam fazer o match entre uma pessoa A e uma pessoa B. Então, isso mostra que essa ideia que eu havia mencionado aqui antes, dessa visão de futuro, não está longe. Nós vamos viver numa sociedade onde os humanos interagem cada vez mais com agentes artificiais, que é o que ocorre em todas as plataformas. A gente vai cumprir decisões automatizadas. Você fala, mas que decisões são essas? Por exemplo, quando você usa o Waze e te dá um determinado itinerário, você está cumprindo uma definição ali. Ou quando você escolhe uma compra, também é uma decisão automatizada. Então, esse cenário é o cenário que a gente cada vez vai ver mais para o futuro aqui. Tá? Então, eu vou dar um sobrevoo geral sobre essa questão do futuro digital, depois eu entro especificamente nas questões da cidadania. Tá? Se a gente pensar nesse futuro digital, talvez fosse interessante pensar para os adolescentes, o pessoal do TikTok, do YouTube, da Meta, todos falaram sobre os adolescentes, as preocupações, né? Uma pergunta que a gente poderia fazer: como você imagina o futuro? Ou uma pergunta para a filha: o que você quer ser quando crescer? São perguntas que ocorrem dentro das famílias, né? E o que a gente vê de preocupação é como preparar o jovem brasileiro, esse jovem que é hoje o adolescente, que é ou quase o adolescente, para ser um cidadão digital em um futuro com IA. Eu vou depois detalhar o que significam esses pontos todos. E a segunda pergunta é: nós temos que preparar essa geração a partir de agora. Então, como preparar crianças e jovens para um futuro onde cada vez mais nós vamos colaborar com máquinas? Então, essa interação homem-máquina vai ser cada vez mais presente no trabalho, nos estudos, nas relações afetivas feitas, a gente viu. Tá? Então, essas são questões que a sociedade tinha que estar respondendo agora. E ainda, o que fazer dado as características sociais, econômicas do país, a desigualdade? Uma pergunta que cada vez mais importante é: o que fazer no Brasil para oferecer aos jovens os instrumentos e as habilidades para trabalhar e viver como cidadãos digitais? Tá? E aí, quais são os desafios nesse contexto desse avanço digital e agora cada vez mais acelerado pela inteligência artificial? Primeiro, que a IA aumenta incertezas e oportunidades. A gente o tempo todo vê prognósticos a respeito do que vai ser o futuro. Alguns deles vão acontecer, outros não, mas a gente tem um grau grande de incerteza. O segundo é que há um desafio geracional. Tá? A evolução da IA é extremamente rápida, né? Se nós pensarmos no ChatGPT, tem 3 anos, e de lá para cá já foram vários outros. Né? E uma constatação: a sociedade não está preparada para esse avanço. Tá? Não está preparada nem para minimizar os riscos, nem para aproveitar as oportunidades. Então, assim, em termos práticos, é preciso avançar no letramento da IA, capacitando professores, mentores, orientadores, o que for necessário para gerar conhecimento para as novas gerações. Aí eu cito, por exemplo, o caso da SaferNet. Ela tem essa função, está trazendo isso aqui, e certamente a função ao longo do ano passa por isso. Né? E aí, para colocar esse cenário, quais são os riscos concretos que se tem? Foi feito, isso é tirado de um artigo científico publicado no ano passado, onde é um survey, tá? Onde foram entrevistados 1.000 pesquisadores e desenvolvedores de IA sobre quais os riscos. Quais são os riscos? Tá? E a pesquisa revela profundas preocupações com: quanto mais vermelhos, são riscos considerados mais significativos. O verde são riscos
sem preocupação. Então, quais são os pontos, e aí também ligado a esse contexto da SafeNet? Primeiro, a disseminação de informações falsas, a manipulação em larga escala da opinião pública, o controle autoritário das populações e o agravamento da desigualdade econômica. Essas são questões que resultaram desse survey respondido por 1.000 pesquisadores nos Estados Unidos, na Europa e alguns no Brasil também. Tá? Então, esse é o contexto, é o que a gente tem de riscos. Tá? Aí, antes de entrar no ponto, eu gostaria de trazer aqui, Edward Wilson foi um professor de Harvard, que teve, inclusive, muita relação com o Brasil, com a Amazônia. Ele é um cientista extremamente importante, alguns falam nos Estados Unidos que ele seria o herdeiro de Darwin, biólogo, entomólogo americano, trabalhou muito na Amazônia, e ele teve um discurso que sintetiza bem o que a gente percebe hoje nesse avanço da IA. E eu vou ler esse trecho aqui. Ó. Teremos que evoluir para uma ordem mundial melhor do a que temos atualmente, que eu gosto de chamar de nossa civilização Star Wars. Tá? Quero dizer, nós temos emoções da Idade da Pedra, instituições medievais e tecnologia divina. Então, isso é e muito disso a gente percebe nesse avanço tecnológico, na incapacidade das instituições de se adaptarem a esse avanço. Né? E no caso das nossas instituições, especialmente dentro das religiões e ideologias, estamos em constante conflito. E no caso da tecnologia, estamos vendo as coisas avançarem quase além do controle de nossa imaginação. Esse discurso ele fez num commencement, que é a cerimônia de graduação, né, nos Estados Unidos, em Harvard, em 2011. Tá? São 13 anos atrás, né, e a evolução foi rápida. Tá? Então, vamos lá. Então, agora vamos chegar no contexto que a gente vê. A IA, na verdade, o nome IA é usado para indicar o uso de uma série de tecnologias, como machine learning, deep learning, reinforcement. Mas, no fundo, quais são os elementos centrais dessas tecnologias? São os algoritmos que agem e são os dados. E os dados que acabam modificando os algoritmos. Então, o que a gente vê é que nós estamos vivendo cada vez mais numa sociedade algorítmica. Quando você interage nas redes sociais, quando você quer comprar uma passagem, quando você usa o Google Maps, quando você usa o Waze. E aí isso tem várias implicações. Tá? Só para distinguir algoritmos de inteligência artificial. Um algoritmo é simplesmente um conjunto automatizado de instruções, uma receita codificada que é executada quando acionada. Em contraste, a IA é uma configuração mais avançada de algoritmos, capaz de modificar e gerar novos algoritmos em respostas a entradas aprendidas e dados, em vez de depender apenas de gatilhos pré-definidos. Tá? Essa capacidade de evoluir, de se adaptar e crescer com a nova base de dados é o que define o que a gente chama de sistemas sociotécnicos, porque eles têm tanto a influência das relações sociais, das relações humanas, quanto das tecnologias. Tá? E esses termos, então, são frequentemente usados de forma intercambiável. Então, o algoritmo é esse conjunto que vai executar as ações que fazem parte desses serviços que a gente vê hoje em dia. Tá? Então, quando se fala IA e a algoritmização da sociedade, é que a IA atravessa um número crescente de atividades. Mobilidade urbana, seja com o metrô, o controle de tempos, seja no uso do Waze, do Uber e das outras plataformas, na educação, nos serviços de governo, nos relacionamentos afetivos, feito eu mostrei no primeiro slide, definição de cronogramas de trabalhos, acesso a políticas sociais, nas decisões médicas e no policiamento,
Alguns tribunais já usam algoritmos para fazer a dosimetria penal. Conflitos e guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, os relatos de uso não só de drones, mas de mapeamento de forças em combate, no entretenimento e na ciência de modo geral. Tá? Mas quais são as características dessa sociedade algorítmica que eu estou falando? Tá? Primeiro, uma automatização da tomada de decisões. As decisões são tomadas por nós, por eles, para nós. Tá? Falta de transparência, pouca responsabilização. A palavra certa seria accountability, mas é a ideia de responsabilização e uma preocupação com a equidade. Tá? Então, algumas características. Oportunidades e benefícios incluem maior eficiência, serviços personalizados e avanço na medicina, gestão ambiental e entre outros. Mas também a gente vê desigualdade, vieses e preconceitos, uma concentração de poder em poucas corporações, um controle social e vigilantismo. Eu vou mostrar como que isso está associado à questão da cidadania digital. Uma militarização da IA e uma crescente desconexão entre democracia e o controle tecnológico em espaços públicos comandados por algoritmos. São as discussões que a gente vê, por exemplo, no contexto de eleições, no contexto da política. Tá? E aí, de novo, para a gente falar de oportunidades e desafios, é importante ter um cenário. Eu acho que esse cenário aqui é um cenário realista, bem interessante, proposto num artigo por esse professor de ciência política de Harvard, chamado Michael Sandel, e que ele diz o seguinte: são 4 as características que nós vamos ver ao olhar para o futuro, são 4 as preocupações também. A primeira diz respeito ao fato do avanço das máquinas, e aí máquinas no sentido dos algoritmos, tá? Significar eliminação de empregos de trabalhadores. A segunda refere-se ao temor de que os algoritmos acabem amplificando vieses humanos. Tá? Vieses já tem, nós temos, mas que isso possa ser amplificado em escala por esses algoritmos. A terceira trata dos temores suscitados pela crescente perda de privacidade das pessoas frente ao avanço do Big Brother. E a quarta preocupação afeta a crença na democracia e sua sobrevivência. Vamos ver cada uma dessas características e como que elas se encaixam no contexto da cidadania digital. Tá? Então, quando eu penso na cidadania digital, tem 3 pontos que eu chamo a atenção aqui. Qual o impacto dos algoritmos, no caso da IA, na cidadania digital, que abrange direitos, deveres e habilidades para o uso responsável da tecnologia. Então, na verdade, a gente começou a ter uma formalização da questão dos direitos com o Marco Civil, que foi o avanço que o país teve com uma legislação extremamente avançada para a época. A busca da cidadania digital no Brasil passa também pela minimização das desigualdades existentes, social, econômica, tecnológica, por exemplo. Há mais tempo era basicamente o acesso, mas hoje é muito mais do que o acesso, é a necessidade de entender o uso dessas tecnologias. E a pergunta é como minimizar os impactos negativos, que eu vi nesses 2 painéis anteriores, o último em específico principalmente olhando os adolescentes e as crianças nas redes sociais. Né? Então, a primeira diz respeito, o primeiro ponto desse futuro, o primeiro diz respeito ao fato de o avanço das máquinas significar eliminação de empregos de trabalhadores. Tá? E aí, de novo, é bom que a gente veja dados. Tá? O gráfico da esquerda, mostra a evolução no tempo, e na direita uma proporção do aumento dos salários nos Estados Unidos, tá? Homens e mulheres. E aí, por volta de 1995, 97, começa o que é chamado a boca de jacaré, onde aqueles que têm mais conhecimento, que é aqueles que têm pós-graduação, eles descolam em termos salariais dos grupos que têm apenas o ensino médio. Então, mostrando que esse avanço tecnológico, se não for adequadamente planejado, ele vai
acelerar essa boca de jacaré, onde as desigualdades não só permanecem, como aumentam. Isso ocorre também com as mulheres, mas em menor escala, porque elas começaram a ampliar a atuação no trabalho. A gente vê que, mas com os homens isso aconteceu nessa curva que eu mostrei. Tá? E a preocupação é essa que a IA elimina empregos, elimina trabalhadores. Esse artigo saiu no New York Times há poucos dias atrás, né, mostra uma empresa chamada Klarna, cujo objetivo, e aí, porque muitos dos executivos e evangelistas de inteligência artificial das grandes corporações alegam, olha, mostram também a IA vai trazer uma complementação para o elemento humano, vai ampliar, e isso é verdade, sim, mas, em muitos casos, a motivação é... Eu estou acabando, 9 minutos só que eu tenho? Não. Pode ir? Então, a motivação e muitas vezes, a automação que substitui emprego. Tá? Então, essa é uma preocupação real. Tá? Por exemplo, né, essa BT, que é a British Telecom, nessa reportagem, diz que pretende cortar 55 mil posições de trabalho que vão ser substituídas por tecnologias de IA pelos algoritmos. Né? E tem também, de novo, o país precisa se preparar para isso. Um caso interessante é o caso nas Filipinas, onde tem inúmeras grandes corporações de call centers, porque falam inglês e espanhol mais ou menos regularmente, então acaba sendo um local. E tem gente preparada. Né? E, então, ali mostra o seguinte, né? A indústria de call centers nas Filipinas ultrapassa 38 bilhões de receita, e a preocupação é como manter essa indústria crescendo frente à automação, principalmente a automação que vem da IA generativa. Tá? E aí eles mostram uma empresa, a mesma empresa que eu mostrei 2 slides atrás, a Klarna Bank, anunciou que bots de IA estavam conduzindo 2/3 de todas as interações de atendimento ao cliente, equivalente ao trabalho de 700 agentes em tempo integral. Tá? Interessante que, nesse caso, eles mencionam um avanço também na qualidade de serviço. Os algoritmos auxiliam os operadores humanos ao resumir as interações com os clientes, ou via voz, ou via e-mail, e isso envolve o reconhecimento de fala em tempo real, processamento de conteúdo, tudo isso usando os recursos de IA. Tá? E, de novo, as tecnologias vão sendo colocadas e as oportunidades vão sendo criadas ou por empresas ou por governos. Né? Nesse caso, a gente vê o avanço no Reino Unido do uso de IA na medicina, no médicos privados. Um em cada 4 usa algum tipo de ferramenta de IA, ou para diagnóstico automático, ou para automatizar o processo de anamnese. Então, são várias as possibilidades. De novo, a tecnologia fica colocada, o uso delas está pronto para ser feito por aqueles que acham que tem um lado positivo, pelas regras que os governos criam. E a pergunta que muitos de nós nos fazemos é: a inteligência artificial vai nos substituir ou vai nos empoderar? Tá? Então, ela tem um pouco dessas duas verdades. Tá? Tanto que o Prêmio Nobel de Economia desse ano, né, um dos 3, né, Daron Acemoglu, que é professor de economia do MIT, ele usa o termo de tecnologias medíocres, que é muito interessante, para descrever sistemas que substituem seres humanos sem aumentar significativamente a produtividade. O exemplo que ele dá são os terminais de atendimento em supermercados, que muitas vezes acabam irritando os consumidores. A gente sabe que no Brasil que tentar alguma coisa via telefone com um serviço de atendimento ao consumidor é um sacrifício, né, de tantas interações que a gente vai passando. Né?
Mas ele toca num ponto importante que é: as pessoas precisarão de muito mais educação e treinamento para aproveitar plenamente o imenso poder da IA, para que não sejam simplesmente deixadas de lado. Então, essa é uma preocupação. Eu acho que a SaferNet que tem um lado dessa preocupação, ao tornar isso a preocupação de preparar as pessoas para um ambiente mais seguro desses aí. Tá? O segundo ponto daquele cenário descrito pelo professor Michael em Harvard diz o seguinte: o segundo ponto refere-se ao temor de que os algoritmos acabem amplificando vieses humanos. Tá? Isso, no Brasil, é relatado frequentemente. Por exemplo, o reconhecimento facial acaba penalizando mais, com erros, a vida da população negra. Tá? O Observatório de Segurança diz que 90,5% das prisões feitas através de reconhecimento facial foram de pessoas negras, algumas que nunca tiveram passagem pela polícia. Ou, nesse caso aqui, reconhecimento facial ligado a acesso a bancos de dados, a prisão de um homem em um estádio de futebol após ser detectado erroneamente por um sistema de reconhecimento facial. Tá? Mas isso não é uma característica do Brasil. O Brasil é pior? Não é. Isso ocorre em larga escala nos Estados Unidos e nos países da Europa. Por exemplo, em Los Angeles, um sistema de IA, os algoritmos, de fazer o ranqueamento das pessoas candidatas a um auxílio de moradia, davam para pessoas negras e para pessoas de origem latina uma posição inferior no ranqueamento para ter acesso a isso. Claramente uma discriminação com esses grupos. Tá? Ou, por exemplo, o nível também de discriminação vai depender das aplicações e, às vezes, nos surpreende. Por exemplo, e foi feito por um conjunto de jornalistas que investigaram essa questão, mostrando que no Reino Unido, as pessoas de origem com ascendências asiáticas, vindas do sul da Ásia, indianos, cambodianos, vietnameses, acabavam pagando um preço 40% mais caro por um seguro de veículo. E como que isso era feito? Como é que foi testado isso? Usou-se as mesmas características do motorista, só que alguns deles moravam numa região de Londres que era praticamente habitada por descendentes de estrangeiros, e outras numa região mais rica de Londres, e as diferenças de preços eram 40% no valor do seguro. Tá? E, de novo, os Estados Unidos têm inúmeros casos de pessoas acusadas e presas por algoritmo, a maior parte delas pessoas negras. Tá? Tanto que as Nações Unidas criaram um grupo e aí vai entrar parte da conversa dessa final aqui, que é como resolver essas questões. Quais são os caminhos, ou pelo menos para minimizá-las? A necessidade de estruturas de governança para uso de IA, por exemplo, no reconhecimento facial na segurança pública. Na segurança pública, a IA oferece inúmeras vantagens com o reconhecimento facial. A gente vê que vários dos crimes são hoje solucionados ou identificados via as câmeras que se espalham pela cidade e o casamento dessas imagens, mas tem também essas questões. Então, como equilibrar essas questões? Tá? Mas não são só as discriminações, não. Tá? O fato de que esses algoritmos são considerados caixas pretas, né, black boxes, que as pessoas não sabem como eles funcionam, também levam à exclusão. Então, por exemplo, né, esse caso, número 324, esse foi o número atribuído a essa pessoa, Mary Lewis, por uma ferramenta de triagem de inquilinos. Essa ferramenta era um algoritmo de IA. Tá? O software chamado SafeRent
não é SaferNet não, tá, gente? Não explicou em seu relatório de 11 páginas como esse número 324 foi calculado. Não informou o que isso significava. Simplesmente exibiu a pontuação dessa senhora e determinou que era muito baixa e ela não pôde alugar. Não sabia por quê, não sabia quais são os critérios e como que isso foi usado. Tá? E o que a gente vê também, inclusive no Brasil já, é que as ferramentas de IA para recrutamento de profissionais, recrutamento que ocorrem também nas principais plataformas de currículos, né, que a gente vê aí, elas também acabam tendo algum tipo de discriminação. Então, por exemplo, recentemente, esse ano que passou, essas duas pesquisadoras da Universidade de Washington mostraram, através de um estudo que envolveu um grande número de currículos, com um grande número de oportunidades, que os candidatos brancos, homens, tiveram uma prioridade muito maior do que as mulheres. Tá? Então, ele mostra o seguinte, eles usaram um mecanismo dos grandes modelos de linguagem e encontraram que os currículos de nomes associados a homens brancos representavam 85% do tempo das oportunidades e das mulheres apenas 11%. Tá? De novo, e é onde vem as possibilidades de se buscar uma cidadania digital que iguale as pessoas. Então, por exemplo, o Estado de Nova York criou uma legislação em que esses sistemas de recrutamento têm que ser claramente explicados e têm que ser abertos para que as pessoas saibam por que foram ou não foram selecionadas ou foram excluídas. De novo, esse último ponto aqui da cidade de Nova York faz parte do que a gente chama dos processos de governança. Tá? A gente pode falar, mas isso ocorre só no Brasil e outros. Não, na Holanda um sistema algorítmico para buscar fraudes nos serviços de auxílios sociais, identificou uma série de famílias descendentes de imigrantes. Posteriormente foi visto que essas indicações eram falsas e o sistema e também a prefeitura teve que pagar por essa questão. Tá? E, de novo, quando eu falo em sociedades algorítmicas, é que os algoritmos estão em várias partes da vida diária que a gente não percebe ou não pensa. Por exemplo, esses dois pequenos artigos aqui da BBC e outro desse AI Snake Oil mostra o seguinte: pessoas mais novas esperam 4 vezes mais por transplantes de fígado, né? No Reino Unido, onde o sistema é um sistema, o NHS, né? Por causa da idade. Tá? Nos Estados Unidos tem um sistema que controla também os transplantes de rins. E os processos de governança que incluem múltiplas representações da sociedade, que são claramente multissetoriais, identificaram, por exemplo, num determinado tempo, quando se tinha como objetivo do sistema maximizar o número de anos salvos pelo transplante. Com isso, eles excluíam as pessoas mais velhas. Então, tudo isso mostra como que essas questões têm que estar abertas para a sociedade participar. Tá? No Brasil, eu com alguns colegas da Universidade de Fortaleza, da Unifor, fizemos uma série de experimentos com humanos, né, interagindo com assistentes inteligentes, né, de voz e pessoas de diferentes níveis de escolaridade, desde curso superior a pessoas semi-analfabetas, por exemplo. E a dificuldade das pessoas com muito pouca educação entenderem e interagirem ficou explícita no número de vezes que elas tinham que fazer isso para poder interagir. Imagina o seguinte: se daqui a algum tempo grande parte dos serviços públicos forem oferecidos por assistentes de voz.
As pessoas que não têm instrução ou que têm, às vezes, uma dificuldade de estruturar a fala vão ser excluídos. Tá? A terceira trata dos temores suscitados pela crescente perda de privacidade das pessoas frente ao avanço do grande irmão. Né? Por exemplo, de novo, as tecnologias de IA vão se espalhando. Algumas são efetivas, vão trazer ótimos resultados, outras são duvidosas. E, por exemplo, essas câmeras da Amazon controladas por IA foram usadas no experimento para detectar emoções nas caras das pessoas, sendo que vários artigos científicos mostram que esse processo de tentar inferir as emoções pelas imagens são falhos e não representam adequadamente. Ou, por exemplo, nesse caso aqui, já um show da Beyoncé, toda a plateia foi escaneada para ver a presença de pedófilos, que era, então, o motivo é justo, né? E lá, já que era um show dela, o argumento que usado pela polícia é que haveria um grande número de meninas jovens, então isso atrairia pedófilos. Então, de novo, você tem várias aplicações, vários usos que são positivos e vários usos que são negativos. Tem que haver uma maneira de equilibrar essas questões. Tá? Ou, por exemplo, hoje em dia se vê em vários países, as manifestações são todas observadas por câmeras que identificam as pessoas nessas manifestações e, posteriormente, dependendo do tipo de regime, atuam com repressão sobre essas pessoas. Em Londres tem sido usado também, em certos pontos da cidade, o reconhecimento facial ao vivo. Né? Identifica a face e verifica as bases de dados, o histórico. Né? A quarta preocupação afeta a crença na democracia e na sua sobrevivência. Tá? Um artigo interessante que saiu há um pouco tempo atrás, do Vint Cerf, que já esteve várias vezes aqui no CGI, que é um dos pais da internet, por causa do protocolo TCP/IP, né? Ele traz uma discussão interessante, que é a discussão que na língua portuguesa ela não existe, de segurança. Seguranças, security and safety. E o ponto que ele traz são dois pontos interessantes. Primeiro, você pode ter canais tecnologicamente seguros, que é o que a gente vê, com os protocolos seguros, mas, em cima desses canais tecnologicamente seguros, você pode ter um outro nível de risco, que são os riscos de golpe, que são os riscos de engano, né, de buscar, seja, usar a decepção para fraudar as pessoas. E aí ele, nesse pequeno artigo, ele sugere dois pontos. É preciso pensar que o nível de canais seguros, as tecnologias já estão fazendo isso bem, mas o nível de safety, que é uma segurança da interação humano-máquina, né, requer, por exemplo, um nível de julgamento maior, um pensamento crítico, e que isso requer a educação dos usuários. Ele cita um ponto interessante, que é o seguinte: ele falou a ideia parece um pouco fora de contexto, é como se a gente precisasse de ter uma carteira de motorista para interagir na internet, para saber quais são os riscos. No fundo, ele diz o seguinte: é preciso treinar todo mundo, é preciso educar para usar os serviços digitais. Né? Tem a questão da transparência, né, que a gente cada vez vê mais a necessidade de entender por que as coisas são feitas, e a questão da responsabilização desses sistemas algorítmicos. Aqui tem um exemplo interessante, que é o seguinte: esse artigo chamado "Os americanos estão presos numa gaiola, numa cadeia algorítmica". E eu vou usar um exemplo não ideológico para ficar mais fácil a questão, tá? que o autor usou. Né? Ele diz o seguinte: numa rede social que ele usa ocasionalmente, a rede identificou que ele gosta de vídeos de gatos, tá? Porque que vivem em casa. Né?
Inicialmente, os vídeos que ele via eram de gatos reais, mas depois de algum tempo que o algoritmo acostumou com ele, os algoritmos, né, ele começou a ver vídeos que ele chamou de lixos gerados pela IA, criando vídeos de grandes gatos que nunca existiram, muitos dos quais também receberam milhares de likes dos usuários. E o ponto que ele traz é o seguinte: para a rede, e aí para os algoritmos também, não faz diferença se esses vídeos são reais ou não. O que interessa é que os vídeos que ainda estão nos meus dispositivos e que vão ser compartilhados por outro atraiam gente. Eles são usados como atração para likes e, no fundo, para o uso de mais publicidade, né? E a pergunta é: esse é um exemplo não ideológico, mas imagina um exemplo de uma questão política, como é que essas questões vão se... E ainda nesse contexto da preocupação com a democracia, né, essa evolução dos algoritmos, que é o que a gente coloca nas redes, o que a gente fala, o que a gente vê, né, tem dois pontos que chamam a atenção. Tá? Quando falamos online, ou escrevemos, né, ou colocamos uma mensagem, ao compartilhar um pensamento, escrever um ensaio, postar uma foto, a resposta é em grande parte determinada pelos algoritmos. A organização, o sentido do que se fala, já não se baseia no emissor e no público, mas sim nos algoritmos que controlam essa disseminação. Tá? Enfim, eu queria mostrar que isso... Eu estou quase chegando no final, gente. Nós estamos passando por um mundo em construção. As oportunidades estão aí e são oferecidas também, que trazem oportunidades com riscos, né? E é um mundo aberto a novas ideias. Acho que o CGI, por exemplo, é um desses locais onde se discutem essas questões. Como é que a gente poderia ver mais? Vamos voltando ao ponto brasileiro. Primeiro, o desconhecimento desse avanço tecnológico. Esse artigo da Folha mostra o seguinte: brasileiros usam ferramentas de IA sem saber que são. Então, o que significa isso? Há claramente uma falta de um conhecimento mínimo dessas questões para ter uma ação mais crítica, com mais julgamento sobre as questões. Nós temos um problema também de capacitação digital. Para construir esse futuro de IA no Brasil, nós precisamos de recursos humanos, pesquisadores, forças de trabalho qualificadas, dados, algoritmos e software, uma infraestrutura computacional e precisamos de regulações e governanças, tá? Para as plataformas e para os serviços de dados. A minha preocupação, e eu acho que coincide com o grande objetivo da SaferNet, que são os jovens, as crianças. Como prepará-los, como trazê-las para isso? Participação da juventude através da capacitação, o letramento em IA, o letramento em dados, né? Países nórdicos já ensinam as crianças, desde o ensino fundamental, a entender os dados, o significado desses dados. O trabalho para jovens, a necessidade de pesquisa, a educação humanística, enfim, é importante trazer. É importante aumentar também a diversidade de gênero e raça na tecnologia, no desenvolvimento, no uso dessas tecnologias. Tá? E aí chega no ponto, que eu acho que é um ponto central do CGI, também a SaferNet, que é a preocupação com a governança desses serviços. Tá? E aí a governança dos algoritmos da IA. Para vocês terem uma ideia de que isso é um problema cada vez vai ficar mais presente, uma auditoria do TCU, quando teve aquele auxílio emergencial, grande parte das pessoas foi atendida pelo auxílio emergencial, e muitos não foram. E aqueles que não foram por quê? Quais as razões? Como deveriam recorrer a isso, né? Também no caso de pedidos de aposentadoria ou de benefício no INSS, muitas pessoas não são atendidas por esses serviços que são definidos por algoritmos. Né? Então, por exemplo,
o TCU apontou embora o INSS tenha decidido investir em inteligência artificial para acelerar a análise de solicitações pendentes, os algoritmos foram implementados com uma resposta padrão negativa, diante de qualquer erro, resultando na rejeição de 60% dos pedidos. Tá? A avaliação do TCU. É essencial que os algoritmos sejam rigorosamente validados, com seus resultados submetidos à revisão humana. Em muitos desses casos, tem que haver a participação humana, tá? Pelo tempo necessário para garantir que não haja falhas detectáveis que possam prejudicar as pessoas. Porque, você imagina, as pessoas têm pouca instrução, o sistema nega, frente ao poder representado pelo Estado, o que elas fazem? Ficam sem recurso, né? Vamos lá. Então, a ideia de governança digital, a governança é um conceito com muitos significados, né? Mas ele envolve qualquer forma de ação coletiva tomada para gerir os assuntos comuns da sociedade. Os assuntos comuns da sociedade é o contexto digital, são as plataformas, são os algoritmos. Tá? Então, no mundo digital, a governança surge das ações de diferentes atores, que definem políticas e constroem uma mistura complexa de normas formais e informais que organizam as diferentes camadas de processo. Então, nós temos regulação, ou vamos ter regulação para os dados, nós temos regulação para por exemplo, o artigo 19, que é a forma de remover conteúdo. Então, tem uma série de regulações. Esse conjunto é a governança digital. A governança de IA para o sul global, para os países abaixo do Equador, né, deve se adaptar às características econômicas e institucionais. Por exemplo, os processos de verificação de conteúdo falso usados no hemisfério norte ou pelos países desenvolvidos são claramente diferentes de usados nos países em desenvolvimento. Um caso mais conhecido é o caso do Mianmar, em que o Facebook não detectou uma série de mensagens acusando os muçulmanos de terem feito crimes contra crianças, e aí houve uma matança das comunidades muçulmanas, e isso foi relatado em detalhes pela Anistia Internacional. Tá? Mas esse aqui é o penúltimo slide, mas só para mostrar por que as coisas são difíceis com regulação. Isso chama-se dilema de Colin Gridge. E é muito interessante o ponto que Colin Gridge era um pesquisador britânico que veio com esse ponto. A principal percepção de Colin Gridge foi que podemos regular efetivamente uma nova tecnologia quando ela ainda está nos seus estágios iniciais e é menos difundida, entretanto suas consequências ainda são inesperadas e não estão presentes. Alternativamente, nós podemos esperar para ver como essas consequências se desenrolarem. Tá? Mas, nesse ponto, corremos o risco de perder o controle sobre sua regulamentação. Exemplo, nas redes sociais. Em 2013, o Facebook estava começando, tinha acabado o Orkut. Teria sido fácil regulamentar as redes sociais. 10 milhões de usuários. Mas ninguém podia imaginar que as redes sociais, por exemplo, que as plataformas sociais, teriam um impacto brutal nas eleições e na política. Isso era inimaginável ainda em 2012, 2013. Quando se tentou regulamentar em 2022, 2023, os interesses estavam arraigados. E aí a dificuldade política de fazer isso. Então, esse é o dilema de Colin Gridge. A pergunta é, não seria a hora agora de se pensar nas regras para IA, quando não é tão difundido ainda? Então, essa é uma questão entre como regulamentar agora ou no futuro. Quais são os riscos associados? Tá? A regulação é para minimizar riscos. Tá? Deve contemplar regras e leis justas. Né? Novas leis não devem se sobrepor desnecessariamente a leis existentes. Muitas das coisas são resolvidas por leis existentes. Diferentes atores da sociedade brasileira devem participar das discussões de governança e hoje cada vez mais traz a ideia de que deve-se ter uma governança baseada em evidências concretas. Tá?
Acho que agora já é o último aqui. Esse mundo algoritmo, por que é difícil tudo isso? Primeiro, há um descompasso temporal. A IA avança exponencialmente. As leis, a governança e a política mudam lentamente. Segundo, desconhecidos. Vocês vão falar assim, ele errou ali escrevendo isso. Não seria unknowns ou no. Aquilo que nós não sabemos que não sabemos. Tá? O futuro da IA e seus impactos são incertos e imprevisíveis. Há várias consequências não previstas que vão aparecer no futuro. Poder corporativo. Algumas grandes empresas americanas e chinesas dominam o desenvolvimento da IA. Desigualdade. A IA corre o risco de ampliar a divisão digital global, aumentando a desigualdade. E danos distribuídos. Embora a IA traga vários benefícios, ela pode agravar problemas como crise de saúde mental, erosão de confiança na sociedade e polarização política. Tá? Eu vou pular, esse é o livro que a gente acabou, é a ideia de se buscar instituições para o controle dessa governança. E aqui é o último slide. A governança ocorre por várias camadas, tá? E é importante que as instituições tenham seus processos de regulação, de estabelecimento de regras. Não vamos nem usar a palavra regulação, regras. Então, por exemplo, as universidades hoje começam a ter regras para o uso de IA nos seus, no ChatGPT, nas disciplinas, na execução de trabalho. Quais são as regras? O que pode e o que não pode? Tá? E como é que isso vai evoluir? Então, é importante que as instituições tenham isso. As revistas científicas já têm, provavelmente as grandes empresas começam a procurar suas regras internas, independente de se já existem legislações ainda. O segundo é, quando você tem um conjunto de instituições, lá, por exemplo, as universidades. Talvez você tenha um conjunto de regras que seja comum a todas as universidades. Então, começar a pensar também em princípios de uso. Tá? Isso vem também do amadurecimento das experiências e ideias. E, finalmente, ter as regulações através de legislação. Então, é esse o processo que a gente tem que pensar. Eu acho, por exemplo, que o CGI tem aqui um papel, sempre teve um papel muito grande. Aqui, olha, princípios de uso. São, por exemplo, o decálogo da internet. Não sei se já existe um decálogo de IA, mas ali tem um papel importante. Né? Então, é nessa direção, na construção dessa pilha com as camadas, que vai tornar a IA mais benéfica, trazer mais benefícios e minimizar os riscos. Tá? Obrigado, gente. Muito bom. Uma brilhante palestra, como sempre, do Virgílio. A gente tem algum tempinho para perguntas, mas enquanto a gente pensa em algumas perguntas, eu vou aproveitar e já fazer alguma pergunta específica. Eu acho que estamos... Pessoal, eu, pessoalmente, estou totalmente de acordo com boa parte do que foi dito aí, e eu tenho algumas dúvidas existenciais aí do começo. Em primeiro lugar, acho que certamente IA saiu da caixa de Pandora e hoje vai crescer exponencialmente, não tem dúvida nenhuma. Certamente, na parte que você falou de trabalho, profissões são sistematicamente mortas por tecnologia. Ninguém mais é datilógrafo hoje em dia, um monte de profissões desaparecem e aparecem novas. Mas os meus medos nessa região, e vai na linha do que você falou, é o seguinte: eu acho que o risco de você ter um aumento no fosso é maior por um motivo. Você tem menos ação nas coisas, você se acomoda. E aí eu faria uma pergunta para você no sentido de para onde a gente vai. Um monte de coisas que eram desafios no passado deixaram de ser, graças à tecnologia. Você não é obrigado a uma porção de coisas, não precisa capinar como capinava, etc. e tal. Mas o fato de você não precisar mais se orientar na cidade, o fato de você não precisar mais guardar seus compromissos, o fato de eventualmente você ser identificado pelo rosto, quer dizer, você entra numa situação de acomodação que eventualmente gera uma perda de talentos que tínhamos e não temos mais, que eu não sei se eram fundamentais, nem sei se eram importantes tê-los, mas é uma mudança que alguém teria que examinar. Nós estamos criando um novo ser humano, que eu não sei o que é,
e certamente hoje você não consegue ir na padaria sem usar o Waze, quer dizer, antigamente você se virava razoavelmente bem nisso. Então essa é uma mudança importante, que não é só uma mudança de costume cultural, mas eventualmente mudará inclusive as nossas sinapses internas com o tempo. Eu não sou da área, né, eu tenho orgulho de dizer que eu sou um engenheiro eletricista, como é o Virgílio, e os engenheiros eletricistas em geral pensam bem nesse negócio, mas eu teria grandes dúvidas nessa área. E só para colocar uma última pimenta nisso, quando a gente fala, por exemplo, privacidade, e fala, por exemplo, de identificação de imagem, a gente precisa... A implementar os princípios que existem e as leis que já existem. Obrigado. Então, raramente tem uma coisa que não está coberta. Veja, a Lei Geral de Proteção de Dados vem em cima das leis de privacidade e de proteção de dados que já tínhamos, são recolocadas, reconfiguradas, mas a ideia é essa. Então, acho que a primeira se alguém te enganou por IA, fraude de identidade é um crime. Eu estou falando com o Virgílio, eu sei que é o Virgílio. Se fosse um cara imitando o Virgílio, não seria uma fraude. Então, eu não tenho nada contra que a IA imite quem quer que seja, mas ela tem que dizer que estou imitando alguém, né? Eu quero saber que estou falando com um imitador e não com a pessoa em geral. Então, só algumas provocações, enquanto esperamos as perguntas realmente importantes da plateia. Obrigado, Demi. O Demi sempre traz coisas para a gente pensar, né? Vamos lá. O primeiro ponto eu compartilho com ele igualmente, ou seja, esses sistemas de IA, pelas inúmeras vantagens, eles nos tornam menos aptos a certas questões. Alguns chamam que a gente começa a ter uma certa complacência com certas tarefas e perde o sentido de fazê-las. Provavelmente, se pegar um motorista de táxi ou do Uber e falar com ele, me leva em tal lugar em São Paulo, como eu não conheço também pouco, antigamente o motorista ia no guia Riviera, né? Ele ia numa Bíblia grande, onde tinha a rua, e sabia depois voltar ali bem. Hoje em dia ele depende integralmente do Waze. Então, há uma diminuição de certas capacidades. O Demi bem colocou, não sei se é importante manter essas capacidades, mas eu acho que é importante, talvez, ver, e aí tem sido trazido por várias pessoas, ou das áreas de ciências sociais, ou das áreas de saúde, né, a importância de trazer conhecimentos de outras áreas, né? Por exemplo, a educação deveria acelerar a educação humanística, porque como ficam essas questões num meio onde os algoritmos vão decidindo as coisas. Vocês viram aquela curva inicial que eu mostrei, tudo de 90% das relações de conhecimento que levam ao casamento são determinadas pelas plataformas. Então, de novo, ter uma educação para esse mundo com IA não significa diminuir a importância de uma educação humanística, de fundamentos sociais, né? Esse é um segundo ponto que o Demi colocou foi a questão dos princípios, né? Os princípios estão aí, eles funcionaram muito bem para formular, inclusive, para inspirar a lei do Marco Civil, o Decálogo, né? Eu acho que nós precisamos começar a ter quais são os princípios fundamentais, que já tem legislações que ajudam feito a questão da proteção de dados pessoais, né? Acho que temos pergunta aí, então identifique-se e faça a pergunta se tiver um microfone na mão. Julião Braga, da Federal do ABC. Virgílio, vou citar um exemplo que eu vi recentemente aí na televisão, aqui de São Paulo, que a prefeitura instalou cerca de 36 mil câmeras na região central. E o Demi talvez tenha visto isso também. E estabeleceu, segundo eu estou imaginando, ela parece que estabeleceu uma limitação sobre o algoritmo.
duas limitações fundamentais. A primeira delas é que não há IA. Quer dizer, o processo de identificação facial, o objetivo é identificar pessoas que têm algum problema criminal. A primeira é que essa identificação facial não emprega IA. E a segunda é um problema de uma limitação no banco de dados, quer dizer, só pesquisa aquela informação facial, vai pesquisar no banco de dados, se não tiver lá, ignora. Tá certo? Ou seja, um negócio complicado, que é lidar com algoritmos, mais complicado ainda se o algoritmo envolve recursos de inteligência artificial, ela facilita dessa forma. Agora, precisa de saber se é verdade isso aí, né? Porque o poder público é que está tomando essa iniciativa. Eu, pessoalmente, me sinto mais confortável, tá? Porque eu provavelmente não vou estar na base de dados, tá certo? Então, posso ser identificado. E aí, o que você acha disso aí? Ô, Julião, pois é, o Demi havia falado um ponto aqui nas observações dele. A IA abriu uma caixa de Pandora, né? E os americanos sempre usam muito nas conversas, assim, você sempre tem o chamado bad actors, né? Você sempre tem alguém que vai usar aquilo indevidamente. Então, as regras seriam para proteger. Esse caso das câmeras que você menciona, né, tem sido discutido, inclusive, por várias polícias, inclusive chamando a universidade para discutir, porque elas têm claramente um benefício, ajudam a aumentar a segurança, mas tem essas discriminações ou raciais ou de gênero, né? Interessante, Julião, que saiu um artigo há um tempo atrás, foi num jornal americano, né, em que uma pessoa foi acusada, uma senhora foi acusada, negra, foi acusada de ter feito um roubo, e ela foi presa, foi indevidamente, ela entrou com uma ação judicial, processou a polícia do local, e o chefe de polícia fez uma observação interessante. Ele falou assim, isso aconteceu não por causa dos algoritmos usados, mas pela pressa dos policiais quererem achar o culpado imediatamente, usaram essa. Então, ao invés de ter uma participação humana junto a esse processo de identificação pelas imagens, poderia minimizar vários desses problemas, né? Eu não conheço o Estado de São Paulo, mas eu acho que essas duas questões provavelmente vão aparecer, né? Traz um benefício de segurança, mas traz essas implicações de discriminação, né? Eu acho que vai precisar de regras, né? Isso eu não sei quais são. Temos outra pergunta aí, por favor, identifique-se. Sou eu. Oi, pessoal, boa tarde. Sou Daniele Kleiner, da Landar Consultoria. Primeiro, eu queria agradecer esse painel com duas pessoas que eu admiro muito. É um privilégio poder escutar vocês aqui. Eu ia só fazer um parêntese sobre essa questão de reconhecimento facial e crime, que muito antes da IA isso já não funciona. A gente tem vários casos de reconhecimento por foto, somente como base para imputar crime, em que pessoas inocentes foram presas. Então, por que com uma IA isso funcionaria, né? Então, a gente precisa também repensar um pouco. São modelos antigos, que, igual o professor Virgílio falou, né, a pressa dos policiais em achar um culpado, processos que não respeitam o devido processo legal, provas exclusivamente por reconhecimento facial, que, inclusive, tivemos decisões recentes, até saíram no Fantástico, daquela ONG The Innocent Project, defendendo um caso de um rapaz que teve o reconhecimento de foto somente, ele era inocente e ele foi preso, etc. Então, a gente também precisa olhar para esses processos antes de colocar a IA e reproduzir de um modo massivo um erro anterior, né? Acho que isso é uma reflexão como sociedade. Mas a minha pergunta era muito voltada para o último slide, que acabou, por conta do tempo, a gente teve que fazer correndo. Eu achei muito interessante
a sua visão, professor, posteriormente reforçada pelo Demi, da necessidade de, em IA generativa, a gente fazer uma evolução de entendimento antes de chegar na regulação per se, e, do ponto de vista do Demi, de que nós já temos instrumentos jurídicos que precisam ser aplicados. Eu concordo, inclusive, com essa visão. Eu acho que temos agências reguladoras capazes. O que a gente precisa, talvez, é capacitar essas agências e esses agentes reguladores para que eles entendam, em suas devidas áreas, a Anvisa, etc., onde a IA vai se aplicar nos seus meios e quais são os pontos que eles têm que olhar. E eu queria que, se vocês pudessem, desenvolver um pouquinho mais isso. Por quê? Porque ano passado, em dezembro, acho que muitos estão acompanhando, eu já vou encerrar minha fala para não ficar uma palestra, aprovou-se o PL de IA no Senado. E, apesar desse PL ter 3 anos de discussão, o capítulo de IA generativa ele foi incluído muito recentemente. Porque, quando começou essa discussão, não havia o hype de regulação de IA generativa. E isso foi feito às pressas, sem levar em consideração os usos, que o professor citou várias vezes, sobre a gente olhar quais usos são feitos, se é uma coisa baixo risco, para ajudar a analisar dados, ou se é algo que envolve efetivamente decisões humanas. Enfim, eu queria que vocês elaborassem um pouco mais nessa visão, já olhando um pouco para o cenário regulatório que a gente tem no Brasil. Obrigada. Obrigado. Você quer começar? Não? Bem, o Demi está me deixando aqui numa situação ruim. Aqui. Ele que tem essa visão do CGI ao longo da história. Mas eu acho que cabe um ponto interessante aqui. Tem sido muito discutido em ambientes acadêmicos na Europa a ideia de regulações provisórias. As regulações provisórias são aquelas que vêm em função de determinadas eventos sociais, nacionais, que precisam de algo que não é a legislação, pode ser algo infralegal, podem ser normas, né? E eu acho que o Brasil, eu coloquei num daqueles slides, o descompasso do tempo entre o avanço tecnológico e o tempo para se formular uma legislação, né? Eu acho que o Brasil tem alguns exemplos interessantes. O caso da instrução do Tribunal Superior Eleitoral na última eleição, com relação ao uso de IA, foi muito bem feito, sabe? Foi uma solução de governança, não é uma lei, mas ela funcionou para aquilo. E eu acho que o país deveria mais explorar essas possibilidades, porque já tem você tem a legislação de proteção de dados pessoais, então, tem que ser usado as legislações existentes e o uso de normas ou de dispositivos infralegais para tentar minimizar certos problemas específicos, dado que a tecnologia evolui muito rápido e está indo cada vez mais rápido. Tá? Então, você falar hoje uma tecnologia, numa lei de regulação de IA, daqui a 2 anos você vai ter completamente novos, inclusive novas terminologias difíceis de se enquadrar na lei. Né? Eu acho que é isso, complementando eu acho que direitos e danos são praticamente os mesmos e constantes. As ferramentas que causam os danos mudam. Então, muito bem. Então, eu acho que, de fato, a gente tem que ser principiológico. Eu acho que não há mudanças em direitos, não há mudanças em danos. Os danos são os que sempre houve, né? Mas, certamente, a forma de fazê-los muda. Então, em geral, se você tiver alguma coisa que preserve direitos e características originais, é mais fácil de implementar isso do que tentar encontrar novidades nessa área. Então, de novo, a tecnologia muda, a ferramenta muda, as formas de causar dano ao próximo mudam, mas o dano que você causa já está previsto em lei e se não tiver previsto em lei, provavelmente não será um dano. Acho que é o Tiago ali. Boa noite. Não sei se dá para me ver aqui. Meu nome é Lígia, eu sou do Ministério dos Direitos Humanos. E aí eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que ela acabou de ser respondida. Eu fiquei muito pensando sobre essa questão do dilema de Collingridge. É isso, né? Sobre essa questão da regulação
da inteligência artificial nas fases iniciais. A gente estava tendo uma discussão essa semana falando exatamente sobre a recomendação para a ética da inteligência artificial, né, publicada pela Unesco em 2021, a gente conversando que se isso tivesse sendo discutido hoje, que talvez muitas coisas que foram aprovadas naquela época que a gente não conseguiria ter e dar continuidade, entrar nesse documento hoje. E aí a minha pergunta, na verdade, era exatamente sobre essa questão da governança adaptativa. E aí eu fui relembrar de uma fala que eu tinha ouvido na CGU, na audiência pública, sobre moderação de conteúdo, e aí eu até acho que da AGU, isso, desculpa. Acho que era até o professor que estava participando, porque aí me lembrou exatamente desse conceito. Eu ia pedir para você expandir um pouco mais sobre a questão da governança adaptativa, mas aí acho que você já acabou entrando falando dessa questão das normas infralegais. Então, só parabenizar pela palestra e aí, se tiver também outras complementações, agradeço. Obrigado. Eu acho que você trouxe esse ponto que reforça a necessidade da gente pensar em governanças que se adaptam às situações. Nós vamos ter no país eleições em 2026. Como é que o país vai se preparar com isso? Os desafios são diferentes, os danos podem ser até, mas os desafios são diferentes. Tá? Alguma lei vai ser aprovada até lá? Provavelmente não, né? No Congresso, a lei... nós temos aí... Agora teve troca de presidentes. Provavelmente vai ser difícil ter alguma lei aprovada até lá. Mas aí, ainda assim, existem os recursos que podem ser esses recursos feitos que não necessitam a legislação, são infralegais, né? Então, eu acho que o exemplo do Superior Tribunal Eleitoral é muito bom, sabe? E talvez explorar mais. Em outros contextos também, sabe? A questão de uma governança adaptativa provisória. Mas eu acho que aí os órgãos têm como fazer isso bem, né? Temos duas perguntas presenciais e uma online. Talvez fosse o caso da online já. E aí as duas presenciais eles formulam e o Virgílio responde para não ter problema. Qual é a pergunta online? Olá. Olá, boa tarde a todas. A gente tem uma pergunta da audiência online do Márcio Mestre. Então, professor, como ficam os aspectos éticos, políticos e morais nos processos de coleta de dados dos usuários? Obrigado. Eu acho que isso aí só reforça que nós temos já uma legislação, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, então eles devem ser usados nisso. Agora, existe, talvez, aí começar a pensar como que vai ser a governança de dados que não são pessoais e que são usados por essas tecnologias de IA, como, por exemplo, as obras artísticas, né, o direito. Então, tem as questões que são novas, que surgem. Mas, em termos pessoais, a legislação de proteção de dados pessoais resolve essa questão, né? Muito bem. Temos duas perguntas, então, presenciais. Opa, boa tarde. Eu. Vamos lá, coragem. Boa tarde, parabéns pela apresentação, interessantíssima. Um tema que precisa ser debatido cada vez mais, né? Sem querer me parecer repetitivo, eu também vou falar um pouco do dilema de Colin Gridge, meu nome é Paulo, eu sou um acadêmico do direito e também da economia. Então, eu tenho uma preocupação de olhar para a legislação e a efetividade dessa legislação. Afinal de contas, não faria sentido, como não faz muitas vezes na nossa legislação, se construir algo que não seja eficiente ali, eficaz também. Então, pensando nesses três níveis. Como foi bem apontado, inclusive pelo professor Demi, a nossa capacidade de acompanhar a velocidade de desenvolvimento da tecnologia, em especial se falando de inteligência artificial, me parece ser um pouco até pueril imaginar que uma legislação hoje vai conseguir dar conta desses desafios. E aí eu também volto mais uma vez para o professor Demi para falar, a lei que nós temos hoje, já existente, me parece, a partir da minha perspectiva, suficiente para criar as balizas para esse desenvolvimento tecnológico. Mas, como muito reforçado já, é insuficiente para lidar e tratar com os desafios que vão surgir. Nesse sentido, a minha pergunta
é muito fácil a gente falar sobre regulação, a gente fala sobre isso muito fácil, especialmente no Brasil, talvez pela nossa herança de tradição romano-germânica de lei, mas isso é um caso à parte. Mas a minha pergunta seria, o que o professor, o que os dois professores entendem a respeito da ideia da regulação autorregulada, que seria a indústria se juntando e apresentando propostas, porque eles sim estão na crista da onda, estão pensando nos problemas à medida que ele acontece e apresentar isso para a própria indústria e, a partir daí, ver algum tipo de enforcement das autoridades. Obrigado, professor. Deixa eu só fazer um esclarecimento. Eu não sou da área de direito, tá? Então eu não sei responder no contexto do direito, né? Feito o Demi, eu formei em engenharia, ele também, né? Mas a gente vai aprendendo com as coisas, né? Eu acho que a regulação autorregulada, ela não tem sido suficiente para minimizar os problemas, principalmente das plataformas sociais, sabe? Nessa disseminação do discurso de ódio, dos ataques de natureza sexual, não tem sido suficiente. Né? Não sei, eu acho que talvez tenha que se pensar essa autorregulação, talvez devesse ser uma nova autorregulação, deveria ser pensada em termos de objetivos mais claros. Vou dar um exemplo. As empresas de energia elétrica, não estou nem falando do caso de São Paulo, que é muito complicado atualmente, né? Mas, em geral, as empresas de energia elétrica, quando se falava, elas têm um certo nível de qualidade, de nível de interrupção, tempo de interrupção que é aceitável. Tá? Então, estabelecer índices, métricas que possam ser medidas. Então, quais são as métricas que poderiam refletir esses fatos que a sociedade não aceita e que não são conseguidos serem, pelo menos até o momento, controlados por uma regulação interna, pela moderação interna de conteúdo? Eu acho que teria que haver acordos mais claros do que se quer com essa autorregulação, sabe? E talvez por não ter isso, é que se pensa que uma solução de uma legislação nacional seria, eu acho difícil também, porque saber o que é falso, o que não é falso, é muito difícil, né? Então eu acho que vai passar naturalmente pela participação das empresas, sim, em tentarem minimizar esses danos, né? A gente viu as recentes modificações da meta, né, que trazem preocupação. Como é que vai ficar isso com a questão da... Porque a quantidade de informação são quantidades astronômicas. Como é que tem que haver um controle e tem que haver métricas para se avaliar o quão esse controle, advindo da autorregulação, é efetivo, sabe? Eu só vou fazer um comentário adicional, que eu já tenho feito em alguns outros casos. Eu acho que é impossível impedir que aconteça o mal em si. Quer dizer, vai sempre ter fraude, sempre vai ter roubo. Eu acho que, evidentemente, se a gente tiver condições de que isso seja minimizado por uma autorregulação, por um tipo de controle, é ótimo, mas isso vai acontecer. Nós temos que agir em cima do cara que foi o causador do problema, como, aliás, fala o decálogo do CGI. A gente tem que ir diretamente em cima do causador daquilo, e o causador daquilo, eventualmente, pode ser o algoritmo. Então, não é só pessoas humanas. Mas eu acho que você querer que isso não aconteça é uma utopia. Mas, de novo, isso é só Temos mais uma pergunta, eu acho. Uma boa lembrança dele. O causador pode ser, inclusive, o algoritmo. Professor Virgílio, são dois pontos. Primeiro, eu queria registrar de público, em nome da SaferNet Brasil, o nosso profundo agradecimento pela sua extrema generosidade em nos brindar com reflexões de muita qualidade, de profundidade, e uma maneira muito elegante com que o senhor, posso lhe chamar de você, pela amizade que temos, pela maneira muito elegante que vocês expõem. E, ao agradecer imensamente e parabenizá-lo pela brilhante exposição, eu queria fazer uma pergunta, e é uma inquietação minha, e isso vale também para o Demi, que é em relação a... Eu queria comentários de vocês em relação a uma visão aí de talvez 5, 10 anos sobre a possível fragmentação da rede.
A internet, quando o Demi ajudou a criar, há 35 anos atrás, ela tinha, enfim, TCP/IP, as máquinas se conectam, conversam por aquele mesmo protocolo, e está tudo conectado, e estão transitando dado, conversando entre si, e é assim desde a década de 70, pelo menos. Isso está mudando a partir do momento em que, pela minha percepção, de que os governos estão se dando conta de que eles estão perdendo parte da sua soberania, de que eles estão perdendo parte significativa dos seus mercados e controle sobre a sua própria economia, que os fluxos financeiros eles estão cada vez mais intensos em direção a 2, 3 países, né, que dominam as tecnologias, as grandes plataformas, e principalmente agora com a IA. E a gente vê o impacto social disso, como você bem tratou na sua apresentação, geopolítico. A Suprema Corte americana acabou de decidir por unanimidade, né, pelo bloqueio, pela validade de uma lei que determina o bloqueio de uma aplicação chinesa, sem falar em argumento nenhum de liberdade de expressão, mas usando argumentos de soberania nacional, de segurança nacional, de defesa nacional, etc. E aí a gente olha no campo da logística, no campo de conteúdos, transações financeiras, isso tudo é uma economia plataformizada e um fluxo de trabalhos melhores remunerados e fluxo de capital intelectual e capital financeiro sempre direcionado para alguns poucos países. Ao se dar conta disso, os governos começam a buscar, a proteger as suas fronteiras, os seus mercados, a sua economia, a sua soberania, e até que ponto isso pode nos levar a uma fragmentação da rede que foi idealizada lá atrás. Tiago, obrigado. Eu, na verdade, agradeço o convite para vir aqui e te dar os parabéns por essa iniciativa da SaferNet, que é muito importante para o país, né? E algo que os benefícios são claros, né? Se treinar e proteger os jovens, né? Eu acho que essa descrição que você fez é muito boa. Eu, conversando com alguns amigos que eu converso sempre sobre essas questões, né? Cada vez mais a questão digital é uma questão de poder. E, ao ser uma questão de poder, ela passa pelos governos, ela passa pelas grandes corporações, né? Eu acho que o caminho de achar que esse controle vai ficar cada vez mais difícil. Vou só dar um exemplo também que me veio. Outro dia, conversando com uma pessoa ligada a essas questões, ela falou assim, mas é uma questão, ele falou assim, é uma questão geopolítica, mas nós não temos polícia de fronteira, como é que nós vamos fazer? Onde que está a polícia de fronteira para prender o código errado? Né? Quando você fala soberania tradicional, você tem as polícias de fronteira que mantêm as coisas. Mas no mundo digital, você não tem polícias de fronteira. Né? Tudo ocorre nesse contexto. Né? Então, de novo, eu acho que vai ser necessário pensarmos em novas regras, mas eu acho que o Brasil, por ser, ao mesmo tempo, que tem as dificuldades inerentes a um país em desenvolvimento, ele tem um grande mercado, o Brasil tem um acervo de dados muito importantes, dados ambientais, tem energia, dados ambientais, dados de saúde. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes tem algo feito o SUS. Então, o Brasil tem isso. Mas, dentro desse contexto geopolítico, eu acho que o Brasil deveria começar a cada vez mais explorar países que têm interesses comuns, que podem... Por exemplo, a União Europeia tem vários interesses comuns com o Brasil nessa situação. Então, eu acho que vai passar por colaborações de países que tenham certas afinidades e interesses, né? E aí
Esse é um caminho que nós vamos ter que o país vai ter que percorrer. Agora, tem um outro ponto importante, Tiago. No Brasil, a questão, e aí vou usar a sua palavra, no Brasil a questão digital é fragmentadíssima. Ela está presente em 10 ou 11 ministérios, na definição dos ministérios. Quem faz o quê? Quem controla o quê? Quem faz a coordenação disso? Não tem, sabe? Então, essa é uma outra questão que o país tem que resolver. Então, tem várias oportunidades. O país tem que fazer seu dever de casa. Eu vou aproveitar a levantada de bola aqui. Primeiro, eu acho que nós temos um problema de semântica, né? Então, é uma opinião pessoal minha apenas, mas eu diria o seguinte: internet, como eu entendo, da origem dos tempos, não é para ser regulada, porque a internet é uma estrutura. Você pode regular o que é feito sobre a internet. Então, quando a gente fala fragmentação da internet, se você pegar a internet nesse sentido semântico que eu estou dando, eu espero que nunca seja fragmentada como o correio nunca foi fragmentado, a telefonia não é fragmentada. Quer dizer, é evidente que você pode ter aplicações sobre aquilo, né? Um determinado ligue qualquer coisa pode ser ilegal aqui e o ligue qualquer coisa pode ser legal em outro lugar do mundo. Então, primeiro eu acho que nós devemos definir a semântica do que a gente quer dizer com isso. Certamente, plataformas são clubes. Uma plataforma que cuida de vegetarianos, por exemplo, não vai ter acesso a alguém que quer fritar uma alcatra. Isso não é uma fragmentação da cadeia alimentar, isso é uma fragmentação específica e normal nisso. Então, eu não sou a favor que se fragmente nada no espaço, mas eu certamente acho que comunidades culturais têm interesses diferentes e eles podem acessar determinadas plataformas, determinados clubes e não querer os demais. Isso não devia ser entendido fragmentação da internet, porque fragmentação da internet é você trocar o IP por outro IP, trocar o TCP por outro TCP, é você influir naquilo sobre o qual isso cresce. Então, esse é um risco importante. Deve ter cara que está interessado em afetar essa infraestrutura. E quando você usa a palavra regular a internet, de repente, isso pode ser usado pelos mal intencionados para fragmentar essa estrutura que, digamos, os originais não gostariam que fosse fragmentada. Então, eu tomaria com grande sal a frase fragmentação, porque precisamos dizer o que significa a fragmentação da internet. Ela já está fragmentada em vários lugares do mundo, certos aplicativos não entram, outros aplicativos entram, mas isso não representou ainda uma fragmentação na base da internet. Quando você escreve não sei o que.br, você está referindo a isso e não ao Brooklyn ou ao Brazzaville. Então, algumas coisas são estruturais e outras coisas são construções sobre, as suas coisas são humanas, com defeitos e qualidades humanos, e fragmentar isso, na minha opinião, não seria fragmentar a internet em si, e eu certamente sou contra que se fragmente a internet em si. Mais alguma pergunta ou podemos... Bom, eu queria uma enorme salva de palmas para o Virgílio, pela brilhante palestra dele, como falei, é uma honra estar aqui do lado. Que honra, muito obrigada, Virgílio, obrigada também, professor Demi. Por nós ficaríamos aqui horas e horas ouvindo vocês dando essa aula sobre inteligência artificial, fechando com chave de ouro o nosso primeiro dia nessa conferência magna. Vou pedir para o Ricardo tirar uma foto para registrar esse momento. E vou pedir para para que do auditório vocês acompanhem o encerramento. Muito obrigada. Mais uma salva de palmas para eles, por favor. Agradecemos novamente a participação de todas as pessoas no evento Hub da 17ª edição brasileira do Dia Mundial da Internet Segura, seja quem esteve aqui conosco presencialmente, seja quem nos acompanhou durante o dia na transmissão ao vivo pela internet. Inclusive, tivemos 101 pessoas presencialmente e 608 pessoas online conosco. Muito obrigada, obrigada mesmo. Esta rica jornada de reflexões e debates esteve em sintonia com mais de 180 países. Aqui no Brasil, são 30 atividades descentralizadas acontecendo hoje e durante o mês de fevereiro no Brasil, com mais de 20 cidades e 11 estados do país mobilizados. Pessoas embaixadoras do Programa Cidadão Digital da SaferNet Brasil, realizando ações educativas em 4 regiões brasileiras. Tivemos ainda a segunda edição do Prêmio Cidadão
Cidadania Digital em Ação, com o reconhecimento de 5 escolas dos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Paraná, através do desempenho de professores e estudantes dos ensinos fundamental e médio, com a disciplina de Cidadania Digital, projeto fruto da parceria da SaferNet Brasil com a Embaixada do Reino Unido. Lembrando que os vídeos de hoje seguirão disponíveis na íntegra no Facebook da SaferNet Brasil e no canal do NIC-BR no YouTube. E em breve disponibilizaremos os vídeos por atividades no nosso site diadainternetsegura.org.br. Lembrando que amanhã teremos o nosso segundo dia de evento. Conto com vocês, hein? Desta que é a edição com a maior programação até hoje do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil. Convidamos todas as pessoas a estarem conosco novamente amanhã, compartilharem este evento com suas audiências e compartilharem também registros com as hashtags que eu falei aqui durante todo o evento, Dia da Internet Segura e CID 2025. Em nome de todos os apoiadores que tornaram esse evento possível, a SaferNet Brasil, o Comitê Gestor da Internet no Brasil e o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, desejam uma ótima noite. Antes de convidar a um coquetel aqui para quem está presencialmente de encerramento, teremos um coquetel de encerramento. Eu gostaria de pedir, por gentileza, para os nossos amigos tomarem os seus assentos para conferirmos o vídeo de tudo que nós vivemos aqui nesse primeiro dia. Vamos conferir? E chegamos ao fim do primeiro dia da 17ª edição do Dia da Internet Segura no Brasil. Hoje tivemos mais de 22 palestrantes e moderadores divididos em diversas mesas que abordaram temas como cidadania digital, educação para direitos humanos, papel do setor privado, as políticas públicas e a produção de indicadores e frameworks internacionais para a proteção a crianças e adolescentes no ambiente digital e também a inteligência artificial e as suas relações com a cidadania digital. Um dia fantástico de grandes debates, grandes discussões. Importante a gente estar assistindo a 17ª versão do Dia da Internet Segura, um evento anual que é feito há bastante tempo, ano que vem completará 18 anos, porque na verdade é um evento multissetorial, tem gente de todas as áreas, mas o objetivo é o mesmo, que é tirar uma internet que seja mais confortável, mais segura, mais agradável a todos, sem correr riscos, basicamente crianças e adolescentes, mas também os adultos. Então acho que a grande jogada do evento é juntar pessoas de boa fé para defender uma internet mais segura. O que acontece de 17 anos para cá, em primeiro lugar, a expansão da internet foi enorme, então o público atingido é muito maior, com isso também o número de pessoas que podem ser vítimas é muito maior, também o número de pessoas que podem causar dano é muito maior, então é importante que o envolvimento da comunidade seja cada vez mais intenso para contrabalançar esses efeitos de crescimento. Então, estamos todos juntos para uma internet melhor. E estamos apenas começando. Amanhã continua, nós temos o segundo dia, um debate sobre segurança digital, sobre ransomware, prevenção a ransomware, cibersegurança, cooperação internacional envolvendo cibersegurança, e à tarde a gente vai ter um painel de jovens que irão discutir o combate ao extremismo online e um último painel sobre o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Até